Boa noite a todos, muito bem-vindos e muito obrigado pela presença. Eu vou ler um texto curtinho que saiu na revista Piauí, agora do mês de julho, que em um dos nossos encontros da jornada, um encontro do pessoal da produção, eu havia comentado com o pessoal sobre esse texto. É um texto da escritora e jornalista Leila Guerreiro. Ela vai falar sobre a palavra e o vírus. A tradução é do Sérgio Molina e da Rúbia Goldoni. E ela pega a palavra de vários escritores, escritoras, vários artistas de modo geral, e compõe um mosaico desse pensamento de alguns desses artistas sobre a questão relacionada à pandemia e sobre o vírus. E aqui eu queria ler um trechinho, que é um trechinho de alguns escritos da Cláudia Ulloa Donoso, que ela é autora do livro Passarinho. Então, diz assim, ó: os maus presságios começam com um rato. Quando o confinamento começou, fui até a academia. Estava fechada. Sempre que encontro um local fechado inesperadamente, o que me vem à cabeça é o luto. Quem será que morreu? Logo em seguida, vi o cartaz avisando: fechado por causa da epidemia. Donoso é peruana e mora em Bodo, na Noruega, uma cidade de 55 mil habitantes no norte do país, onde é professora substituta de língua espanhola no ensino médio. Este seria o ano em que ela teria um semestre livre para terminar o romance no qual trabalha desde 2017, baseado numa viagem que fez pela Romênia. Em fevereiro, porém, quando ela se preparava para dar início às férias, apareceu o rato. Ele ficou uma semana em casa. Eu o ouvia, mas não sabia onde ele estava. Eu vivia fechada no meu quarto. Finalmente o encontrei e o espantei para fora. Mas eu sou meio supersticiosa. Meu marido morreu num acidente há 12 anos. Na véspera, um rato entrou em casa. Era de noite, era fevereiro, como agora. A última coisa que fizemos juntos foi tirar o rato. Então, quando um outro rato entrou, eu pensei: é um mau presságio. E passei da praga do rato à praga do coronavírus. Portanto, não abri o arquivo do romance. Deixei-o lá abandonado. Eu tinha dito a mim mesma: eu vou terminar esse livro. Mas agora isso não importa nem um pouco. Para mim, esse confinamento foi um luto. E a escrita ficou como fica qualquer atividade durante um luto, em suspenso. Só agora estou voltando a esse estado em que o cérebro começa a ter uma sintaxe para escrever. Por enquanto, ela só escreve algumas notas domésticas em seu diário. Estou frustrada porque comprei farinha, mas não acho fermento. Sei que o luto nunca acaba. Talvez eu esteja assumindo que isso não vai acabar assim, sem mais. Não sei bem o que estamos perdendo, que parte de nós estamos deixando para trás. De janeiro, desde fevereiro, desde março de 2020, as cidades golpeadas pelo novo coronavírus foram se tornando cenários desertos, onde a vida se retraiu, tomada por palavras graves: confinamento, isolamento, quarentena, por imposição do governo ou decisão própria. E medo do contágio, os moradores se fecharam em suas casas. Milhões de pessoas dançando a coreografia silenciosa do isolamento, em meio a um apocalipse estático. Professoras, pedreiros, milionários, vendedores, cabeleireiros e escritores. Pessoas para quem a solidão e o isolamento são, quase sempre, condição necessária ao ofício. Encouraçados do mutismo, devotos do silêncio, gente que escreve, que escreverá. Mas será possível escrever sobre o destino imaginário de personagens imaginários, quando a realidade rompe aos borbotões as cicatrizes deixadas pelas unhas do pânico? O que acontece quando toda essa incerteza, esse naufrágio e esse medo se chocam contra a linguagem, a escrita, a criatividade? Poucas vezes nada, muitas vezes. Ei, João, obrigada. Ui. Muito bom. Eu vou, Brígida, só fazer uma apresentação um pouquinho mais formal sobre você, de currículo, e te passo a palavra, tá bom? Então, a professora doutora Maria Brígida de Miranda é diretora, atriz e professora. Ela é graduada em licenciatura em Educação Artística pela Universidade de Brasília. É Master of Arts in Theater Practice pela University of Exeter
e doutora em filosofia na área de teoria e prática teatral pela La Trobe University, na Austrália. É professora associada da Universidade do Estado de Santa Catarina, nas áreas de interpretação e direção teatral, professora do programa de pós-graduação em teatro desde 2008, pesquisa e orienta dissertações e teses nas áreas de prática teatral, arte e gênero, teatro feminista, sistemas de treinamento de atores e atrizes, práticas marciais e meditativas para atuação teatral. É autora do livro Playful Training Towards Capoeira in the Physical Training of Actors, publicado internacionalmente pela Lambert Academic Publisher em 2010. É diretora teatral de vários espetáculos e co-diretora da revista de estudos em artes cênicas Urdimento, da UDESC. Brígida, vou te passar a palavra para você falar que coisa é essa de Dioniso encarcerado. Obrigada de novo pela sua presença. Obrigada, Teges, obrigada a todas as pessoas que estão trabalhando, né, nesse projeto Existimos por Que Coisa. Eu agradeço ao Thiago, né, que foi meu colega aqui na UDESC e que fez esse convite, e a generosidade de todos vocês também de aceitar, né, o meu nome, né, eu imagino que foi sugerido pelo Thiago, vocês terem recebido, né, vocês da organização, então eu agradeço mesmo por terem me convidado. Bom, quando o Thiago me convidou, a gente estava no início da pandemia, e uma das coisas que eu fiquei assim bastante apreensiva era por que eu vou ficar pensando em trabalho quando eu estou fugindo, né? Foi nesse início da pandemia, em março eu decidi ir para Minas Gerais, ficar com a minha mãe, ficar com os meus irmãos e buscar refúgio, buscar entender um pouco também o que eu poderia fazer coletivamente com a minha família e como seria possível algum tipo de trabalho junto, né? Trabalho, né, naquele momento que a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu acho que a gente não sabe ainda, nós não sabemos o que está acontecendo, mas nós temos presságios. E pensando em presságios também, uma das imagens que me veio foi a imagem do deus do teatro grego antigo, né? A gente adota essa história do teatro grego nos nossos currículos. Eu sou professora universitária, eu fui aluna de um curso de graduação, que foi o curso de licenciatura em Educação Artística, na UNB. Então, as disciplinas sobre teatro, principalmente história do teatro, sempre, ou tradicionalmente, começam pela história da Grécia, na crença de que talvez essa seja a nossa história também. E há acadêmicos e acadêmicas brasileiras, a minha irmã é uma delas, né, que trabalha com os estudos clássicos e os estudos das tragédias gregas e das comédias gregas, e da mitologia grega, mas é engraçado como essa vida grega do século V a.C. Entra nas nossas veias, né? Mesmo a gente estando tantos séculos distantes e tanta cultura distante da cultura grega. Mas é parte, talvez, de um projeto também de colonialismo, né? Não só de colonização da Grécia, né? pela Europa no século XIX, mas também no século XVIII e XIX, os estudos arqueológicos, né? E o branqueamento da Grécia, e também a idealização da Grécia como um lugar muito branco, e como isso vai entrando, né, na nossa educação. De qualquer maneira, naquela época, quando eu era estudante da Universidade de Brasília, quando eu tinha os meus 18, 19 anos, eu me apaixonei por esse tal teatro grego antigo, me sentindo um pouco lá, me sentindo um pouco grega. E lendo as peças, na época, uma das peças que mais me tocou foi As Bacantes, e a figura de Dionísio, também porque a gente tinha, né, nas nossas leituras essa associação do Dionísio como um deus do teatro. E a gente, diferente de agora, a gente não tinha o Google, a gente não tinha a internet, a gente tinha pouquíssimos livros publicados em português, e a voz das nossas professoras e professores era o principal canal de aprendizagem dessa antiga Grécia. Hoje, se a gente coloca na internet a palavra Dioniso, ou Dionisos, mesmo Dionísio, vai aparecer um monte de imagem. Eu me lembro que eu não tinha acesso a essas imagens, então uma das imagens que eu fiz, baseadas numa imagem muito pequena, preto e branco, reproduzida em algum livro em português, foi a Máscara de Dionísio. Então essa figura veio forte para mim no início da pandemia, quando
eu vi que várias amigas e amigos que trabalham diretamente com teatro, com as apresentações teatrais, inclusive hoje eu estou aqui num espaço que é um espaço teatral, eu estou meio que refugiada num lugar chamado Círculo Artístico Teodora, e a gente estava planejando em março fazer apresentações aqui. A gente ia começar o ciclo de apresentações do Círculo Artístico Teodora de 2020 com apresentações de poemas e de músicas. E de repente esse espaço teve que ser fechado, assim como todos os espaços teatrais, todos os espaços culturais da cidade. E os artistas teatrais se enclausuraram, se fecharam, né, nas suas próprias casas. O que estava sendo dito para todos nós, e o que está sendo pouco dito agora, é a questão da curva, né? Todo mundo fazia esse movimento, esses gestos, né, da curva. Olha, vamos ficar em casa por causa da curva que a gente quer controlar essa epidemia, essa pandemia. Ficamos em casa. Eu fui para a casa dos meus pais, depois voltei para cá, e agora eu estou aqui no Círculo. E pensando nesses presságios e nessa imagem desse Deus do teatro encarcerado. Esse Deus do teatro, que é o Deus, né, da metamorfose, é o Deus nascido duas vezes, é o Deus da fertilidade, é o Deus do vinho. Ontem o Flávio, hoje eu acho que o Flávio está tomando um vinho aí, espero que outras pessoas também. O Deus da embriaguez, o Deus da embriaguez ou do êxtase religioso também. Um Deus que tinha um culto específico. Então, essa peça, As Bacantes, ela veio como uma memória de uma narrativa que traz esse mito de um Deus que não é reconhecido pelo rei, que é primo dele, né, não é reconhecido pelo tirano, que não reconhece a arte e não reconhece o momento profundamente religioso e transformador do ser humano, que é o estar junto, a confraternização, a festa, a celebração, e o metamorfosear-se em alguma coisa que você não é no seu dia a dia, no seu cotidiano. O sair de casa e celebrar um Deus por meio do vinho, do abraço, das reuniões orgiásticas, né, da música, do canto, do coro, do vestir-se de outro, do uso da máscara. Então, quando esse Deus é preso, na peça, ele vai à cidade de Tebas para vingar, né? Assim como várias peças gregas têm a questão da vingança, né? E da ira dos deuses. Esse é um ponto também interessante dessa questão dos presságios, né? E dessa conexão com o espiritual, e como determinados seres aparecem, né, nas nossas vidas para nos alertar, assim como o rato apareceu na vida, né, dessa escritora que o João leu. Eu fico pensando quais são os sinais também que a gente recebeu aí, que a gente tem recebido, né, dessa pandemia, e exatamente dos animais. São tantas as doenças causadas por animais, né, os animais que nós prendemos, os animais que nós aprisionamos, encarceramos em jaulas muito pequenas para que a gente se alimente da carne deles, e a gente não quer abrir mão dessa carne, né? Essa carne que vem embalada, que vem processada. E as indústrias, né, dessas carnes, elas são trágicas porque elas matam centenas, milhares de animais por dia para satisfazer o nosso desejo de comer carne, né? E nós tiramos as florestas e os lugares onde esses animais, né, celebrariam a vida, assim como as bacantes celebram a vida na terra também, né? E a vida de Dionísio nas montanhas e nas florestas, né? A gente tira essas florestas, a gente corta essas árvores. Então, pensando na peça As Bacantes, como a peça tem esse tirano que é Penteu, e a gente pode pensar, né, se a gente lembrar da peça, como a gente poderia fazer uma associação agora com o nosso atual governante, né, que ele é o tirano e que nós estamos aprisionados. Eu acho que essa é uma das primeiras leituras que eu fiz, né, dessa prisão autoimposta por nós também, em função da pandemia. A gente quer se proteger, então a gente vai para a nossa casa, para esse lugar que é historicamente um lugar do feminino, né? Das mulheres que vão estar gerando e gestando e gerindo esse lugar. A gente sai do lugar público e vem para o privado, para casa. Então a gente pode fazer essa primeira associação com aquele que ocupa atualmente a cadeira presidencial como o tirano Penteu, e nós como Bacantes, ou como o próprio Dionísio, como o próprio Deus, por sermos atores, né? Na peça, Dionísio consegue facilmente sair da prisão, e eu acho que nós estamos buscando sair dessas prisões, dessa prisão oikos,
visão tipicamente feminina, a casa, por meio dos nossos encontros virtuais, encontros como esse, né? Estamos usando um pouco de magia nos encontrarmos. E essa magia que Dionísio tem, né? Essa capacidade de se transportar, né? De, na verdade, nem ser preso, enganar Penteu e os soldados, e não ser preso e Penteu acreditar que ele está sendo preso. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como presságios, vale perguntar em que medida que também somos Penteu, em que medida que também prendemos outros seres, matamos outros seres ou pagamos para que sejam mortos outros seres, para que a gente continue sobrevivendo, vivendo e vivendo com prazer, vivendo bem, vivendo de acordo com o que a gente quer viver. Em que medida essa pandemia nos coloca, e nós mesmos nos colocamos também para nossa proteção, para controlar a curva, gestos, novamente, do século XXI, né? Em que medida que a gente, para controlar essa curva, a gente se coloca nesse espaço, que é um espaço historicamente feminino, em que muitas de nós, como eu, não vou me isentar disso, tentei fugir, né? Desde a minha infância, vendo uma rotina dos meus pais, que trabalharam por muitos anos em fábrica de tecidos, e quanto eu não quis fugir de casa, nunca me tornar uma dona de casa, nunca me associar a esse nome, a esse título, dona de casa, e sair para a cidade, e ir estudar, e fazer coisas que têm mais valor, né? E hoje me encontro reposicionada nesse lugar, tendo que gerenciar a minha vida de professora universitária, mas uma professora, com a vida da casa, do lar. E aí repensar esse lugar também das mulheres de Tebas, das tebanas, que foram convocadas pela loucura dionisíaca a aceitarem a religião de Dionísio, aceitarem o culto a Dionísio, paramentarem com as vestes de celebração a Dionísio, com o tiço, com a era na cabeça, com a pele de corça, e para as montanhas celebrar, né? Sair do oikos, sair da casa. E nós agora em casa, tentando criar subterfúgios para escapar a casa, para retomar o êxtase dionisíaco que o teatro ou que o fazer teatral nos convoca e nos dá tanto prazer. Fomos atrás do teatro, né? E é tão interessante ver hoje que esses espaços que são construídos, né, no Brasil, em vários outros lugares do mundo, esses prédios teatrais fechados, com todos os seus equipamentos, com todo o aparato, ele cria tantas possibilidades, tantas ilusões. A gente concorre a editais, a gente quer entrar nesses teatros, a gente não quer ficar dando aula só, né? E a gente quer concorrer a editais, a gente quer ganhar caminhos e recursos, muitas vezes, ir para esses espaços fechados. Há grupos que vão trabalhar em espaços abertos, na rua, mas esse desejo nosso, e esse desejo é meu, nosso, não só de vocês, é meu, de sair da casa e estar num lugar público, e ocupar um espaço público, e produzir arte, uma arte que a gente muitas vezes quer que seja transformadora, assim como o transe, dionisíaca, né? Márcio Silveira, a rua também, com certeza. Sei que você é um pesquisador e eu estava lembrando de você agora com a rua. Mas ainda assim, é um espaço público, né? E agora a gente em casa, a gente está tendo que transformar as nossas casas, os nossos espaços privados, em espaços públicos. Mesmo que seja enquadrado nessa tela, né? Que a gente seleciona um pouquinho o ângulo, que a gente quer que a nossa casa seja vista, que a gente até consiga borrar um pouco o fundo, né, com algum aparato, algum equipamento que a gente, algum botãozinho aqui do sistema que a gente dá uma borrada no fundo, até cria um fundo diferente, mas ainda assim esse fundo interfere na cena. E eu fico me lembrando bastante dessa interferência do fundo, a interferência da casa, né, nas representações que a gente cria, teatrais ou aparentemente jornalísticas, né? Acho que tem alguns escritos sobre essa questão da dramaturgia do telejornalismo, e eu achei muito interessante, passou há pouco, vocês devem ter visto também, um vídeo, logo no início da pandemia, de um professor, acho que em Singapura, se não me engano, e ele estava dando uma entrevista
acho que para a BBC, e de repente a porta se abre, a porta do quarto dele, ele estava de terno, né, toda aquela postura, foi muito brechtiana a cena, porque ele estava com aquela postura, né, de um professor, com sua titulação, né, toda essa história, e com um mapa atrás, então era o quarto de estudo, de repente a porta abre, aí entra um bebê, né? Entra primeiro uma menininha de óculos, uma bebezinha, uma menininha pequenininha, depois entra um bebê no carrinho, depois entra a mulher dele, que a gente assume que é a mulher dele, né? Uma mulher de uma etnia asiática, chinesa, japonesa, não saberia reconhecer, mas com feições, né, orientais, e essa mulher desesperada entra e pega as criancinhas, né, e puxa as criancinhas, ela quase cai quando fecha a porta, e ela, né, então toda uma cena muito curiosa dessa entrada da BBC Sim, a esposa dele, depois a gente tem até uma entrevista com ela, mas é curioso, porque até, então, a gente eu vi a cena, mas a gente assume que é a esposa dele, né? A gente cria essa narrativa, né? E depois é a esposa dele, mas é uma mulher que entra, e é uma mulher que pega as crianças, né? Então tem uma mulher nessa casa que está cuidando para que a cena pública desse homem apareça como uma cena muito distinta e muito controlada. Mas as crianças, dionisiacamente, elas rompem essa organização, essa civilidade. Elas rompem isso. Brechtianamente ou dionisiacamente, elas rompem, e essa mulher que vai cuidar desse Oikos, que naquele momento a gente assume que ela está responsável pelos cuidados da casa, é ela que tira as crianças e reitera a cena organizada do professor, né, que dá a sua entrevista. Então, nesse momento, a gente está assumindo também esse lugar, né, de trazer o público para uma esfera privada, e todas as complicações disso, todo o nosso cansaço, toda a nossa luta, mesmo quando a gente está tentando fazer cenas teatrais, eu vi algumas, eu assisti uma da Beth Coelho, até para trabalhar com a disciplina de interpretação teatral, tem vários professores do meu departamento, a gente retomou as aulas, né, por ordem da reitoria, que a gente deveria retomar num calendário que a reitoria definiu. A gente não teve muita fala sobre isso, e uma das maneiras de trabalhar na pandemia foi unir forças, mesmo que usando a internet, né, nesse ensino remoto. E um dos professores sugeriu a gente trabalhar com Mãe Coragem, e outra professora sugeriu trabalhar com Mãe Coragem, e um professor postou esse vídeo da Beth Coelho, Fica em Casa com Sesc. E é lindo o trabalho, mas é curioso, porque a gente assiste a Beth Coelho fora de um espaço que eu tive a oportunidade de assistir um espetáculo da Beth Coelho há muitos anos atrás, dirigido pelo Diola Thomas, com o cenário da Daniela Thomas. E aquilo tinha um impacto. Aquela experiência teatral tinha um impacto. Estar na arquibancada assistindo, com aquela... Foi o início, né, dos experimentos aqui no Brasil com telas de projeção, né, com uma tela maravilhosa, né, que cobria todo o palco, e era um filtro que o Gerald Thomas trabalhava, era Carmen com Filtro 2, o nome do espetáculo. Então eu pude assistir a Beth Coelho na década de 90, nesse espetáculo. E depois assisti novelas com ela, mas depois eu assistindo essa cena, esse trecho da cena de Mãe Coragem que ela faz, e depois vendo algumas reportagens sobre a montagem que a Daniela Thomas fez, com a direção da Daniela Thomas da Beth Coelho em Mãe Coragem, como é diferente, né? Como esse ambiente do teatro, as casas teatrais, os espetáculos teatrais feitos para os espaços chamados de teatro, né, de casas de teatro, mudam a relação. E quando essa atriz ela está na casa dela, e a gente sabe que ali tem uma equipe profissional filmando ela, e tem todo um estudo de como a cena vai ser construída, né, para o vídeo, mas é curioso entrar na casa da Beth Coelho. Né? É curioso ver uma atriz do porte dela fora de uma estrutura teatral que a gente sempre espera vê-la, daquela grandiosidade, daquela engenharia toda, né? Mesmo que não seja uma engenharia, um aparato para criar ilusão realista, ainda assim ele cria, né, uma sensação em quem assiste, como eu, por exemplo, de muita força e de muito poder. Mas como nós, agora, atores e atrizes, sem esse aparato do teatro
da casa de teatro, conseguimos fazer teatro. Será que é possível fazer teatro sem um encontro presencial? Eu me lembro de conversar com a minha orientadora de doutorado, que é uma pesquisadora de relevância internacional, a doutora Peta Tate, da Austrália, e a gente conversando sobre a diferença, né, do teatro para as outras artes e para o cinema e para os vídeos, é a presença viva, encarnada do performer. Então, mesmo que agora estejamos todos reunidos e alguém propusesse fazer uma cena teatral, uma ficção, dá sem esse contato físico. Então, eu fico retomando a ideia do Dionísio encarcerado, né? Nesse momento, a sensação que eu tenho é que se Dionísio nas Bacantes, ele não é realmente preso, porque ele é muito forte, e ele sai dos grilhões de Penteu, da prisão, nós tentamos projetar imagens de saída. Mas será que nós estamos fazendo teatro quando a gente projeta essas imagens para fora? E aí eu queria terminar pensando um pouco no que o Grotowski vai trabalhar depois do momento teatral dele, né, depois da década de 70, 1970, no início da década de 70 ali, com a ideia de parateatro e de ritual. E como nós podemos manter a chama do teatro, a máscara de Dionísio viva, a força de Dionísio viva em nós, fazendo teatro, mesmo que seja para as nossas paredes, mesmo que seja para o espaço à nossa volta, mesmo que não tenha espectador. Enquanto a gente tenha o Sesc, fica em casa com o Sesc, as apresentações, né, de grandes atores e grandes atrizes, e nós mesmas estamos criando alternativas para mostrar cenas e criando várias, talvez até revoluções mesmo de linguagem, né? Acho que a gente deve estar experienciando isso, deve estar renovando e criando várias saídas. Mas enquanto teatro, a sensação que eu tenho, pessoalmente, é de que teatro talvez seja uma ação que eu consiga fazer até sozinha, na minha casa ou aqui no círculo, mesmo que seja para as paredes, mesmo que não tenha ninguém assistindo. Mas é essa vida encarnada e essa vida não mediada por telas e por aparelhos, né? Mas pelo próprio exercício ritualístico, né, do teatro. E alguém escreveu ali que o que a gente realmente está fazendo, né, nas telas não é teatro. E assim, a gente tem discursos suficientes para isso. O que eu estou me perguntando é o que pode ser teatro agora, o que pode viver do teatro agora. Não viver financeiramente, mas o que pode viver em mim do teatro agora. Como o Deus se manifesta hoje, com toda essa circunstância. Como ele escapa. Então, eu selecionei algumas imagens, quero ver, eu não sei como é que eu vejo as imagens também, mas enfim. Ele vai colocar aqui, aí já vai aparecer para nós. Tem muitas imagens, se vocês colocarem na internet, muitas representações desse deus grego, e tem muitas montagens que foram feitas, né? Eu selecionei algumas imagens que estão disponíveis, né, nesse site, Theoi, e Dionísio seria, nessa representação, esse deus, né, maior, barbado, com um sátiro. Então, ele tem um tiço, ele está segurando um tiço. Uma das características dos elementos de Dionísio é essa coroa de Hera, e tem algumas representações na peça, As Bacantes, ele está representado, ele é descrito e representado e questionado, inclusive, pela aparência, como um deus afeminado, aliás, ele aparece como um mortal na peça, e ele se manifesta naquele momento ali pelo interesse próprio, né? Ele vem à Terra como um mortal. Então tem algumas pessoas que fazem, inclusive, comparação entre a representação de Cristo, de Jesus Cristo, associada à representação de Dionísio, né, que tem muitas interseções aí. Mas na peça As Bacantes, de Eurípides, esse deus, então, ele está como um jovem não barbado, né, mas de longas madeixas loiras, né, é um deus, é um ser estrangeiro, é um estranho, e essa figura andrógena, não se sabe se é homem ou mulher, inclusive existem várias produções da peça As Bacantes que Dionísio é representado por uma atriz. Então, essa pode passar para outra imagem, pode ir mudando, Thiago. Essa outra imagem, por exemplo, ele está sem barba, né? Também com essa coroa de Hera na cabeça, com um instrumento musical. Aí já é também uma representação, né,
da peça, do mito, né, quando as bacantes, inclusive a própria mãe de Penteu, arranca, né, elas estraçalham, né, o Penteu, que se traveste de mulher, que se traveste de Mênade, depois de enlouquecido, entorpecido pelo poder desse deus Dionísio. Ele tem tanto desejo, ele reprime tanto o culto a Dionísio em Tebas, né, que ele na verdade tem um desejo enorme de ver o que se passa nesses rituais nas montanhas, né? Que ele vai associar com uma coisa vergonhosa, com orgia, e as imagens, então essas imagens ficam tentando, essas narrativas sobre o que se passa, o que a própria mãe dele e as tias dele estão fazendo, né, nesse culto a Dionísio, né, alimentando os animais com o leite do próprio seio, né, se comportando de maneira selvagem, matando animais, né, com as próprias mãos, e Penteu quer assistir. Então esse é um dos momentos muito lindos da peça, onde Penteu, desejando ver o que as Mênades fazem, né, no Monte Citeron, Dionísio convence a se travestir de mulher, se travestir de Mênade. Então tem uma cena bem cômica na tragédia, que é esse travestimento de Penteu para subir até o Monte Citeron. E lá ele é reconhecido também por indução do deus, né? Ele é reconhecido ele é visto como um leãozinho, e aí as Mênades o estraçalham, e a mãe dele vem trazendo a cabeça dele, achando que ela está trazendo a cabeça de um leãozinho. Então essa é uma outra representação do Dionísio e das Mênades, das bacantes, daquelas que seguem Baco. Esse é um animal também do Dionísio, né? O Dionísio aí como um jovem, sobre uma pantera, né? Que é um dos animais associados a ele. A importância de Dionísio, e tem essa relação, né? As peças gregas, essa peça fala de um deus, ela começa com um deus, mas várias peças gregas começam com deuses, e muitas das adaptações ocidentais contemporâneas, elas retiram o aspecto divino, né, das tramas, e essa é uma discussão que é feita, por exemplo, pela Anastasia Bakogianni, que é uma grega e acadêmica dos estudos clássicos. Ela deu uma entrevista para mim há uns 2 anos atrás, que eu publiquei na Urdimento, publiquei ela traduzida para o português, e nessa entrevista ela fala os gregos antigos, né, esse povo grego que produziu essas peças, e a própria Grécia naquele momento, né, naqueles século VI, V, IV, há uma devoção muito grande a muitos deuses. E a vida grega não é pensada sem os deuses. Os deuses, eles estão presentes o tempo inteiro. Então, quando as peças são escritas, essa presença dos deuses, ela é fundamental. Quando uma peça contemporânea retira, ela traz, né, por uma questão de adaptação, se aquele material vai ser mais palatável, vai ser mais interessante para uma plateia contemporânea que não acredita nesses deuses, ou que não tem o divino interferindo no humano de uma maneira tão forte, né, tão preponderante. Mas as tragédias gregas, elas estão completamente imbricadas na religiosidade grega. E essa peça, As Bacantes, ela traz logo de cara Dionísio, né, dizendo que ele vai se vingar daqueles que falam da família dele, da casa de Cadmo, do Cadmo, e das tias dele que falaram mal da mãe dele, que a mãe dele não teria tido um filho com Deus, né? A Semele não teria de fato se relacionado amorosamente com Zeus, né? E que ele não teria nascido, que ele não seria um Deus também. Então ele já anuncia no prólogo essa revanche dele, né, contra os humanos, filhos de deuses também, mas humanos que falaram mal, né, da existência dele como um deus, e falaram mal do divino. Eu vi, Lisa, os persas, eu vi um trecho, aliás, vi grande parte, achei belíssimo, fiquei realmente pensando, inclusive, nessa fala hoje sobre Dionísio, né, como os gregos contemporâneos, né, o projeto grego de identidade grega, né, que é olhar o passado, retomou essa peça e vi a montagem, achei bem interessante, bem bonito, bem incrível. E aí tem também um pouco... Então, nesse teatro, pelo que eu estava lendo, eu não sou uma especialista em tragédia grega, não sou uma especialista em estudos clássicos,
fiz uma pesquisa, né, breve sobre isso. O meu vínculo é afetivo com essas coisas, com essas informações, mas esse teatro de Dionísio, teatro que ainda tem as ruínas desse teatro, ele está associado também ao templo de Dionísio, né? Então não é um espaço de espetáculos, é um espaço de ritual, é um espaço de exercício da religiosidade, da religião de Dionísio, né? E, enfim, são algumas imagens, eu acho que eu mostrei, não sei se ficou visível para vocês, algumas produções também, as produções do Zé Celso, né, que fez há alguns anos atrás com a Oficina, ele fez 2 produções das Bacantes, e uma das imagens que eu gosto muito, de produções que eu gosto muito, se eu nunca assisti ao vivo, assisti trechos pela internet, não é teatro, foi algumas imagens, né, em vídeo que eu assisti das produções do Tadashi Suzuki, que é um japonês, então tem muito elemento do teatro japonês contemporâneo, mas que evoca a tradição do teatro no e do teatro kabuki, né? Elementos, isso daí não é teatro no nem kabuki, mas o Tadashi Suzuki criou um método há muitos anos atrás, chamado método Suzuki, de treinamento de atores, que ele trabalha com a companhia dele, Togamura. A gente tem um brasileiro que foi para Togamura e fez o treinamento lá, que é o Fabiano Lodge, e não sei se tem outros brasileiros, mas eu estou falando do Fabiano porque eu conheço ele. Talvez tenha outras pessoas, e vocês possam me dar essa informação, adoraria saber também. Mas, então, essa produção, o Suzuki trabalhou com atores e atrizes chineses, japoneses e da Indonésia. E uma das questões interessantes das Bacantes é a discussão sobre identidade, né? A identidade do Dionísio ser homem ou mulher, ser afeminado ou ser másculo, né? Quem ele é, e dele ser estrangeiro, mesmo ele sendo tebano, né, de uma família tebana, ele seria da casa de Cadmo também, ele é o tempo inteiro colocado como um estranho, um estrangeiro, né? Então, há uma negação de Penteu e da cidade a essa figura que seria tebano, mas que não é reconhecido como tebano, que é um deus, mas não é reconhecido como um deus, que é filho de Semele, e Zeus, mas não é reconhecido como tal. A existência do Deus é questionada. Bom, eu acho que é isso. Tem aí uns trechinhos aí de filmes, né, do Oficina, mas eu acredito que alguns de vocês tenham assistido também a produção, ou também, como eu, assistiram por vídeo, ou seja, não é teatro, mas é vestígios de uma produção teatral, resquícios de uma produção teatral. Bom, eu vou terminar por aqui, porque eu acho que agora eu já passei do tempo. E aí, estou aberta para comentários, perguntas. Talvez eu tenha falado muitas bobagens, então, por favor, me corrijam, me ajudem a pensar diferente. Obrigada, Brígida. Muito bom te escutar. Acho que você faz provocações bastante potentes, né? Nosso chat está aqui bombando. E acho também que toca um tema, toca questões que estão atravessando todos e todas nós nesse momento, né? Fazedores das artes cênicas. Foram muitos comentários, está rolando um debate aqui no chat sobre o que é teatro, o que não é teatro, não sei o quanto você conseguiu acompanhar aí no chat, sobre essa questão da presença, porque a gente está ao vivo, né? De alguma forma a gente está ao vivo quando a gente faz teatro, a não ser quando ele é gravado, mas tem muita gente experimentando, mas se essa presença de pele com pele aí é necessária para a gente chamar de teatro ou não, né? Porque eu fico na dúvida, porque eu também acredito que existem outras forças que atravessam, não só a imagem, né? Outras forças que atravessam o espaço aí quando a gente está em presença. E, ao mesmo tempo, fico pensando que se a gente não desperta o Dioniso pelos atravessamentos que a gente tem no espaço em que a gente está, né? E como que isso alcança quem está assistindo, enfim. Tem muitas questões borbulhando, muitas falas. Eu vou chamando as pessoas, depois acho que são muitos comentários, mas vou chamar a primeira pessoa que fez uma pergunta mais especificamente, que foi o Hudson. Hudson, você está por aí? Olá. Oba. Por favor, Hudson. Eu vou lembrar aqui agora, porque eu coloquei lá em cima e já a galera colocou. Você quer que eu leia o que você falou? Não, eu acho que eu consigo, eu consigo lembrar, porque
o que a Brígida colocou foi o não teatro, né? Então, eu estava lembrando que algumas semanas atrás, quando nós conversamos, né, a nossa temática era teatro, mas que teatro, né? A gente discutiu exatamente sobre isso. E nos foi trazido uma série de elementos para que a gente pudesse pensar sobre esse teatro, né? E aí a gente tem esse aspecto que a gente vai dizer assim, mais didático, de que o teatro ele solicita e exige essa presença, esse contato. E aí o meu questionamento foi, né? Porque, na verdade, a gente tem falado sobre novo normal, não sei como é que essa expressão tem chegado aí para vocês. Aqui em Belém existe um tal do novo normal irritante que não tem absolutamente nada de novo. São requentamentos de coisas antigas. Então, vamos imaginar assim, se essa pandemia ou outras pandemias nos enclausurarem ou nos limitarem para sempre, a gente, ao invés de encarcerar o Dionísio, a gente não vai aniquilá-lo permanentemente pela resistência em adotar outras formas de nos expressarmos que prescindam do contato físico, da presença, do estar juntos numa sala, num espaço teatral? Eu não tenho uma resposta sobre o que é teatro. Eu tenho sensações. Eu tenho uma memória sobre uma conversa que eu tive com a minha orientadora, que é uma mulher que eu respeito muito, que me falou, quando eu estava discutindo, a gente estava em alguma discussão sobre outras artes, e ela falou, teatro tem esse aspecto que ela é essa arte viva do performer presente, da presença. O filme não tem isso, são atores também, filmes, né? Os filmes que a gente assiste em película ou digitalmente, mas você tem toda uma construção. E agora a gente está vivendo outra coisa, que é a mediação com telas. Se isso é teatro, não sei. Eu estava com a impressão que essa é uma capacidade, talvez, de Dionísio se manifestar, dele escapar da prisão. Mas pode ser um truque dele também. Ele é um deus que faz bastante mágica, bastante truque, né? Não sei se a gente está iludido com essa ideia. A gente sabe que todas as nossas ações nessas mídias são monitoradas, cada ação, inclusive de movimento de mouse, de movimento de olho, de pupila, né? Os nossos dados estão sendo, à medida que a gente fala bem ou mal do sistema, todas as nossas histórias aqui dentro dessas máquinas, seja computador, seja laptop, seja celular, a gente está sendo vigiado, monitorado. A gente compra o espião, a gente coloca o espião dentro da nossa cara. E a gente está usando esses veículos que não são brasileiros, que não são nossos, que nós não temos gerência realmente nenhuma, controle nenhum, como nação, por exemplo, nenhum. Né? Se resolverem tirar essas nossas plataformas, o teatro deixa de existir, então, quando as plataformas caírem, né? Essa plataforma é um cadafalso? Será que a gente não está colocando todas as nossas esperanças da existência do momento teatral em algo ilusório também? Não sei, são questões, angústias, maus presságios que me vem. E se eu puder, se eu não tiver mais como depender desse aparato, que não é mais o aparato, né, do teatro, da casa de teatro, agora eu estou dependendo da plataforma, do novo palco. Eu deixo de fazer teatro o dia que eu não tiver dinheiro para pagar a internet e que eu estiver sozinha em casa, ou na rua, se eu for uma pessoa que perdeu a casa também, né? Então, eu não sei, eu fico na dúvida, né? Então, eu trouxe mais essas questões como sem resposta, mas assim, acho que como o Thiago ontem, e Teja, e Drica, e Flávio, todo mundo me tranquilizou, disse, é uma conversa, não sei. Então, eu me tranquilizei pensando que eu posso conversar com vocês, né? Eu não tenho são as minhas angústias, Hudson, sabe? De o que a gente está fazendo, né? E o que é o teatro? Como esse Deus se manifesta? Eu estou chamando ele de um Deus grego, porque é a imagem que eu tenho, eu sou colonizada, não posso fazer muita coisa. Mas se você tem outros deuses mais de raiz aqui, de uma história mais desse solo, né? Quais são as ações desses outros deuses da festa, da metamorfose, do encontro, do tornar-se outro, que existem aqui nesse solo, né? Eu tenho certeza que tem várias pessoas, talvez, que trabalhem, né, aqui
com questões indígenas e com vínculos, né, com grupos indígenas ou são indígenas e que podem trazer outros relatos de outros deuses. Eu adoraria ouvir, porque deve ter outros caminhos, né, para evocar deuses. Essa é a minha sensação. Não sei se eu te respondi. Eu acho que, como tu falaste, mais do que a resposta, vale a reflexão, né? Até quando estava falando, se Dionísio não está nos iludindo, eu coloquei aqui no chat que se for uma ilusão, ele está dando um tiro no próprio pé. Mas é isso, eu acho que a gente está refletindo e a gente não vai chegar numa resposta aqui. O importante é a gente poder refletir sobre isso. Eu te agradeço a resposta, te agradeço a reflexão. Obrigada. Obrigada, Hudson. Obrigada, Brígida. Brígida, acho que é isso, né? Tá uma grande conversona aqui no chat. Eu acho que eu vou chamar algumas pessoas que fizeram alguns comentários. Realmente não são perguntas específicas, porque eu acho que está todo mundo entendendo que é uma grandíssima questão nesse momento, né? Queria chamar a Lisa. Lisa, você falou duas coisas. Primeiro, uma coisa sobre contracenar com seu cachorro, que eu achei ótimo. E agora você fez um outro comentário sobre uma aula que você assistiu. Se você puder ligar o seu vídeo e quiser comentar um pouquinho, por gentileza. Deixa eu dar uma arrumada aqui que eu tô o capeta, gente. A gente tá super em casa aqui, ó. Não, então, essa aula que eu vi com essa doutora que eu falei, que achei tão legal o que ela falou, e para completar o raciocínio que eu anotei aqui, vou ler o que ela diz. Que todo artista de teatro tem que saber que teatro filmado não é teatro. Mas mesmo dentro da máquina, a voz é teatro. Então, qualquer artista de teatro, agora não lembro exatamente como foi, mas ela fala disso, né, que a voz pode ser teatro dentro da máquina. Achei tão bacana essa reflexão, né? Queria jogar aí para vocês. Obrigada pela oportunidade, Virgínia. Adorei. Boa noite. Vou sair que eu estou muito feia. Obrigada, Lisa. A gente... eu acho que é essa questão mesmo, assim, ou não talvez não seja nem as primeiras perguntas que a gente pode fazer, né? A gente não precisa parar nessas perguntas, mas seguir perguntando o que fazemos, né? Existimos por que coisa, né? Que coisa é essa, né? Desse encontro? Com certeza a gente está tramando e está criando formas muito incríveis de encontros, que muitos de nós, eu sou uma delas, resistente a esses formatos. Sou bastante resistente a esse formato. E estou tendo que fazer esse formato para dar aula. Mas fico curiosa para também pensar no que eu faço que não é monitorado, no que eu faço que não é para uma câmera, que não é que eu faço para a câmera, eu faço para vocês, mas não tem nada me enquadrando e passando os meus dados para outros lugares, né? E jogando tanta essa luz desse tipo no meu rosto, né? Acho que é isso. Pedro, você tá por aí? Pedro Metner, Baldin. Oi, tô sim. Olá. Primeiramente, boa noite. Brígida, tem uma questão, na verdade é uma provocação, não sei muito bem. É um pensamento que eu fui tendo, que inclusive eu também falei pro Hudson no chat. Tem várias interpretações do Dionísio, né, da figura de Deus, Dionísio, e uma delas é de Nietzsche, que é aquela clássica, né, aquele dualismo entre apolíneo e dionisíaco, que ele trata o Dionísio como uma esfera de entender a sua própria existência, né, entender esse abismo da existência, né, a partir da figura do dionisíaco, sem embriagar, né, entender essa existência meio nihilista. E também tem outra interpretação do George Colley, que ele critica, inclusive, essa dualidade de Nietzsche, só que ele faz uma figura, uma metáfora muito interessante, que é o do labirinto do Minotauro, que ele diz que essa jornada, assim, do conhecimento, essa jornada, quando o herói fica preso nesse labirinto do Minotauro, seria mais ou menos uma jornada em busca, que vai de encontro a essa figura do Minotauro, que na real é uma encarnação de Dionísio, uma encarnação possível de Dionísio, né?
Então, essa jornada pelo conhecimento, através desse labirinto, nos leva a uma concepção dionisíaca da nossa existência. Aí me perguntei assim, será que nesse momento que a gente está enclausurado dentro de casa, que a gente está preso muitas vezes e em contato todos os dias com a nossa existência, com essa coisa dura de ter que ficar muitas vezes sozinho, se essa enclausuração de Dionísio não seria, na verdade, um encontro a ele, sabe? Uma forma de enxergar ele diferente. Não enclausurá-lo, mas sim ir ao encontro dele, sabe? É mais ou menos uma paranoia assim que eu tive. Pedro, bom, eu vou te responder assim por uma coisa que me veio à cabeça, né? Se Dionísio representa, ele pode ser lido, né, como representante também desse aspecto selvagem o que é ligado a ele, o vinho, né, nos coloca nessa embriaguez que nos leva para um descontrole, né, para sair do que é esperado, né, o que é normativo, o que é civilizado, mesmo sendo um produto da civilização, o vinho. Mas esse caminho, né, da embriaguez, e da embriaguez do transe também que a gente consegue chegar pela dança, pela música, e principalmente quando isso é feito coletivamente. Eu acho que talvez alguns de nós, em alguma vez na vida, tivemos um pouco dessa experiência, mesmo de uma maneira muito sutil, ou muito já disciplinada, controlada, né, desse atingir outros estados de consciência, mas divinos, inclusive, por meio da dança, por meio do canto, por meio e da sensação de grupo, né, de um corpo só, de fazer parte de um grupo de bacantes, nesse sentido. E eu fico estando enclausurada, se esse lado animal me vem, é uma reflexão sobre como nós aprisionamos animais, como a nossa selvageria é presa pelas próprias casas que a gente constrói, pelas próprias ruas, pelo nosso próprio modo de vida, e como a gente sistematicamente naturalizou a maneira que prendemos animais, que colocamos porcos em jaulas minúsculas, porcas mães com seus filhotes, para engordarem em poucos meses e serem alimento para uma indústria que a gente nem conhece. A gente não sabe dos horrores dessa indústria. Então, se o Deus está me ensinando alguma coisa, ele está me colocando numa posição, olha só o que a humanidade faz. Fique presa 4 meses. Experimenta. Vê como é bom não tomar sol. Ser privado da coisa mais natural e óbvia que é tomar sol. E são muitas as pessoas que estão sem tomar sol. A gente pode ficar pensando na vitamina D, né? Em colocar de uma maneira bem utilitária, fit, né, na vida. Mas o sol não é uma vitamina. Não é para estimular minha melanina que eu quero tomar sol. Por favor, eu quero conhecer, eu quero ter o privilégio de sentir o toque dessa deusa Amaterasu, desse deus Tupã no meu corpo. Eu quero ser abençoado por cada raio. Que dê câncer se eu tiver demais, mas é porque eu exagerei, né? Os deuses também não gostam de exagero, né? Tem limites, né? Tem limites, tem caminhos para acessar os deuses. Então, assim, nesse sentido, eu acho que pensar no aspecto feroz que a gente submeteu, né, espécies e mais espécies de animais pela questão da cosmética, pela questão da alimentação, pela questão agora dessa vacina, ou dessas milhares de vacinas, né, que esses laboratórios justificam a prisão de seres silvestres, de macacos, de ratos, e tantos outros seres que a gente, inclusive, desconhece, né? Cachorros, lobos e por aí vai. Então, assim, eu acho que dá um pouco dessa minha sensação, assim, é um bicho preso, né? Somos Dionísio preso, bichos presos. Obrigado, Brígida. Obrigado. Obrigada, Pedro. Brígida, obrigada também. Tefa, eu acabei de perceber que eu me confundi. Quem falou do cachorro foi você, né? E você tem uma outra pergunta, se você quiser aparecer aqui, por gentileza. Não, que eu fiquei pensando nisso que a Brígida falou, né? Sobre como fazer... Enfim, sobre essas questões que a gente está se pegando também, o que é teatro, o que não é. Mas eu acho que ela
eu entendo a fala da Brígida também por um lado de pensar o que é possível nesse momento, para além do que as tecnologias podem nos propiciar também, como é que vive o teatro nesse momento em que a gente tem esse espaço para viver, né? E eu tenho me questionado muito assim sobre como é sobre a ideia de público, de recepção, de atuação, de direção nesse espaço, sabe? Eu comentei aí sobre os jogos que a gente tem feito aqui com a cachorra, sabe? Com a cachorrinha da casa, e o quanto essa ideia de colega de cena pode ser ampliada, a ideia de cenário, ideia de... Tudo isso, talvez a gente ainda... Porque talvez eu acho que a gente esteja buscando uma linguagem um tanto humanoide ainda. A gente talvez só se relacione com as coisas a partir daquilo que a gente conhece como forma humanoide, sabe? Humana no sentido de ser humano mesmo, e não como uma possibilidade de ver em todos os seres vivos, assim, possibilidade de jogo, né, e de ser tratado, talvez, de tratar todos esses seres vivos com a mesma importância, da mesma forma como a gente trata os nossos colegas numa sala de ensaio. Não sei, tudo isso tem... Daí eu queria que a Brígida, se ela pudesse falar um pouquinho sobre isso, se ela acha que é muita viagem, se... Tá? Muito obrigada, boa noite para todo mundo aí. Stefa, querida, meu bem, eu acho que essas ferramentas que a gente está tendo acesso, elas estão possibilitando uma divulgação incrível de artistas. E o seu trabalho, por exemplo, a Ternurinha, ele ganha muito com isso. E eu acho que vários artistas, vários produtores e produtoras estão usando, né, mais essas tecnologias para divulgarem os trabalhos. E, por exemplo, a gente pôde assistir aos Persas, né, numa transmissão ao vivo da Grécia, acho que de Epidauros, né, do Teatro de Epidauros, uma coisa assim. Uma super montagem, agora, no período da pandemia, com o governo grego bancando, né, a produção e tudo, foi bem incrível. Eles estavam fazendo teatro lá. O que a gente viu foi a cena filmada, né? Mas eles estavam fazendo teatro lá, corajosamente, em pleno Covid, aquele monte de homem, aquele monte de ator, né? Um monte de técnicos e técnicas ali, sem máscara, em cena. Eu fiquei bem assim, nossa, que coragem. Mas talvez eles tenham testes, coisa que a gente não tem aqui, né? Talvez eles estejam parados, mesmo sabendo que a Grécia passou por uma quebradeira geral, né? Eles, assim, sem precedentes. Quer dizer, precedentes eles têm de crise, mas, assim, passaram por uma crise brava nos últimos tempos. Eu acho, assim, que a gente está fazendo muita coisa. Com certeza estamos fazendo até, às vezes, mais do que a gente costumava fazer, e se a gente está sendo mais visto agora do que antes. E talvez estamos conseguindo atingir mais gente, como artistas, fazendo cenas, lendo textos, performando e tudo, usando esses meios. Mas o que eu estou me referindo, que eu estou viajando, e a palavra, né, viajar, vamos viajar junto, o que eu estou viajando na ideia é que é possível fazer a forma ritualística do teatro, sem necessariamente plateia, público, fazer como um ritual para os deuses, para o deus Dionísio, para o deus Sol, para Deus Amaterasu. Fazer como um ato de devoção, não um ato de edital, de venda, de egóico, de... mercantilizado, né? Eu preciso de aplauso, mesmo que seja as palminhas, né, do WhatsApp, mas um ato de devoção, um ato sagrado de devoção, né? Se o Deus se materializa no gatinho, ele está ali, é um ser. Se você está canalizando a energia para a ritualística do teatro, eu acho isso. É uma viagem. Não vou escrever uma tese sobre isso. Talvez não. Eu estou aqui falando com vocês porque é uma sala fechada, isso não vai para o Facebook, né? Mas eu estou acreditando que o teatro, e que esse culto a Dionísio, por exemplo, mesmo ele sendo coletivo, ele é um culto a um Deus, é uma celebração para um Deus. Então, eu acho que talvez seja um caminho que eu estou vendo para me nutrir, sabe? Sim. Um caminho de nutrição profunda, de conexão mesmo. Não sei o que você acha disso, se eu te respondi, se... Sim, eu posso falar? Eu acho que pode.
Não, é exatamente nesse caminho, porque eu acho que talvez existam duas questões aí, que é uma questão, aliás, que seja o teatro, que é, enfim, a gente precisa viver, precisa pagar as contas, precisa, né, como é que a gente usa esses, né, o que a gente tem disponível para isso. Mas que existe essa outra maneira também de pensar o que do teatro a gente consegue manter, do ritual do teatro mesmo, né? Que eu acho que é isso que tu está falando também. Acho que era isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Bri. Beijo. Obrigada, Tefa. Obrigada, Tefa. Rai Silva, você tinha feito uma pergunta lá em cima e agora fez outra. Se você quiser abrir o seu microfone e vídeo, por gentileza. Boa noite, gratidão por estar aqui, né, tendo esse privilégio de pensar e refletir junto sobre o cenário atual com o Dionísio, né, trazendo o Dionísio. Percebo que fomos conduzidos a uma dissonância cognitiva com um único propósito que ninguém ainda vê, pois o foco está no que querem que nós vejamos. Fomos ensinados a pensar no bem ou no mal, no certo ou no errado, em Dionísio ou em Apolo, no céu ou no inferno, enfim, e aí vai. E aí surgiu a questão, né? Estamos sendo espectadores desses acontecimentos atuais e deuses encarcerados? Quando eu digo deuses encarcerados, eu me remeto ao poder de criação que nós temos. A criação, não me refiro somente a uma criação de espetáculo, mas eu me refiro a uma criação de ideias, de sínteses, e isso de uma forma individual. Eu acho bem bonito, bem potente essa pergunta da criação. Fico pensando que, por estarmos fisicamente apartados, sem podermos nos encontrar, e não é porque tem bombardeio lá fora, porque, né, muitos de nós não podemos nos encontrar nem com as nossas famílias, né, e aí eu fico sentindo que a gente é enfraquecido quando a gente não se encontra, assim, fisicamente, sabe? Óbvio que a gente pode, como os porcos presos num abatedouro, eles vivem, às vezes, os porquinhos, filhotes, sem poder se encostar na mãe, né? Os bezerros, muitos dos animais, eles vivem, as galinhas, vivem em jaulas por um tempo suficiente até que eles cresçam, mas eles são muito fracos, eles são enfraquecidos por viverem isoladamente, né? Então eu acho que a gente está enfraquecendo por estarmos separados. A gente está tentando se conectar, usando os meios que a gente tem, mas a gente está sendo enfraquecido pelo sistema, enfraquecido por essas circunstâncias dadas. E eu não sei até que ponto que essas circunstâncias são meramente obra do destino, né? Não sei até que ponto o que vivemos, principalmente nesse país, é só um desleixo, né? Um desleixo. Não quero fazer isso, não vou fazer. Não sei, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que a gente está enfraquecendo. E não é só falta da vitamina D, é a falta do sol, é a falta do abraço, é a falta do cochicho, é a falta de estar junto. E a gente de teatro, a gente quer ficar junto, todos nós criamos grupos de teatro algum dia na nossa vida, mesmo que seja para brigar. A gente cria grupo de teatro. Pode estar velho, barbado, que você quer estar montando uma peça com um grupo e criando, né, nesse processo criativo que, dentro dessa lógica neoliberal, não serve para nada, mas nós sabemos que ela é fundamental. Não dá para, como Penteu, isolar Dionísio, isolar a festa, né, proibir. Isso é o que funda, é o que mantém a vida, né? É o que mantém a vida. Eu assisti um pouco da fala da Dodge, né, da curanderia, da cura. É o que nos mantém saudáveis, vivos, fortes. É poder dançar, é poder cantar, é poder fazer teatro, é poder estar junto, é poder comer junto, tocar um na mão do outro, dividir, compartilhar o pão, compartilhar a comida, compartilhar o vinho no mesmo copo, na mesma taça, né? Mas a gente não pode. Então, eu acho que isso nos enfraquece. Temos 4 meses, 5, quantos meses mais a gente vai aguentar nessa jaula? Por isso que eu estou pensando que eu tenho que encontrar algum canal com o divino para fazer teatro para esse divino, porque uma hora eu vou me cansar da tela, os meus olhos já ficam cansados com a tela, né? E se eu tiver que depender só dela para existir, fazendo alguma coisa teatral ou artística ou de contato humano, vai ser muito duro.
Obrigada, Brígida. Eu queria chamar o João Fabro, que acho que tem uma pergunta que dialoga com essas últimas falas. Oiê. Brígida, eu fico pensando que, às vezes, a pergunta ela pode parecer um pouco, e já traz a resposta nela mesma, né, pois, por ser um pouco capciosa, mas se a ideia de nos contentarmos com esses mecanismos, né, esse novo modo de operar, não seria uma ideia bastante perversa também, desse sistema para nos aprisionar cada vez mais, né, nos contentarmos com essas novas formas, nos adaptarmos a essas novas formas? Não seria a ampliação desse espaço de confinamento, né, a validação desse aprisionamento, que também penso dessa maneira, né? Quando nos aproximamos, a força é outra, a relação que se estabelece é outra. Os encontros que aconteceram aqui, esses 10 últimos encontros, foram fantásticos, maravilhosos, revigorantes, mas o desejo que se tem é que esses encontros sejam numa presença física. E daí também, quando você termina a sua fala dizendo sobre o parateatro do Grotowski, né, onde não havia mais essa necessidade de público, eram quase que retiros espirituais, onde se buscava nessa fonte do fazer possibilidades de estabelecimento de relações. Enfim, estou problematizando e jogando porque queria escutar um pouco você falar sobre essa noção do sistema e como o sistema e esse modo de operar, ou essas novas possibilidades que se apresentam de fazer teatro, desse teatro gravado, é mais um recurso, né, para o aprisionamento. Eu concordo com você, João. Eu li 1984 quando eu tinha 14 anos de idade. Então, aquilo para mim já foi um presságio. Eu tinha a sensação que eu li quando eu tinha 14 anos, em 1984. Eu queria saber o que era o livro, né? E fui lendo. Então, sabe uma coisa que eu fiquei pensando também quando você estava falando? Eu vejo que, óbvio que nesses chats, a Teja mesmo falou, tá borbulhando ali, tem um monte de gente falando, mas se a gente estivesse numa sala, provavelmente eu estaria falando e um monte de gente estaria se olhando, dando cotoveladinha uma na outra, provocando, indo para a cozinha para pegar uma água e comentando coisas. A vida comunitária, presencial, ela tem uma série de ruídos, de dissidências, de resistências que são muito necessárias socialmente, né? Aqui, óbvio que vocês podem mandar uma coisa ali no chat, mas eu vou ver, vai estar gravado no sistema. Talvez vocês possam mandar um WhatsApp um para o outro, mas vocês têm que se conhecer antes para mandar o WhatsApp um para o outro, senão não vai ter muito como nesse momento aqui você fazer a conexão espontaneamente e falar alguma coisa que você pensa para o outro como um ruído e uma dissidência do que está sendo falado na sala principal. Então, é muito controlado, é muito limitado, né, em termos de convivência humana, que é fantasticamente dissidente, cheia de ruídos, cheia de contrastes, múltipla, né, porque a tendência aqui é ficar todo mundo... Primeiro que eu não vejo a maioria, então eu não tenho também uma sensação do que as pessoas me permitem ver no corpo delas. A gente está todo mundo enquadrado, né, em caixinhas aqui, que nem as galinhas nos aviários, né? A gente está todo mundo nas nossas gaiolinhas. E tem galinha que eu não estou nem vendo, porque está com uma cobertinha assim, então não tem nem como eu fazer uma conversa cocoricó diferente, entende? Então é muito... E teatro... Quando a gente faz também, mesmo que a luz ofusque os nossos olhos, você sente o respirar das pessoas, você sente o arranhar da cadeira, você sente o movimento das pessoas entrando e saindo, você ouve vaias, né? Você ouve gente roncando. É uma sensação, né? Mesmo o teatro mais tradicional, ele tem muita vida pulsante, dissidentes ali, né? E aqui a gente está realmente dentro dos limites que essa tecnologia nesse momento nos permite. E eu acho que não é à toa que o formato é de caixinha, né?
que eu estou vendo todo mundo. Então, eu concordo com você, assim, acho que a gente está tentando o nosso melhor, mas as condições não são as melhores. Obrigada, Brígida. Obrigada, João. Queria chamar o Lino, a gente já está começando a se encaminhar para o fim, mas, Lino, você fez uma pergunta, se quiser abrir seu microfone, por gentileza. Oi, abriu? Boa noite. Eu estou assim, muito emocionado com as suas colocações, com suas falas, porque elas são muito potentes e, ao mesmo tempo que ela abre uma perspectiva, vamos dizer, de labirinto, de abismo, ela também caminha para uma possibilidade como uma ponte, uma coisa que tem que ir a trânsito. É necessário que a gente transite por isso para poder encontrar alguma coisa lá na frente. E aí eu estou assim, imbuído com muitas coisas, porque eu moro em Nova Iguaçu, uma cidade periférica aqui do Rio de Janeiro, e a quantidade de pessoas com a dita normalidade é algo inacreditável. Você fica pensando, e eu estava aqui vendo as falas, a gente falando desse isolamento, enquanto tem uma vida que está correndo e que não está nesse isolamento. Isso, ao mesmo tempo que me assusta profundamente, me provoca de como há uma certa audácia também, em certo sentido disso. E quando você começou a traçar a questão da ritualização, da questão do coletivo, e eu estou num caminho de procurar entender e encaminhar soluções, mesmo que sejam internas ainda, para esse tipo de coisa. Quando você falou dos outros deuses, eu fui me lembrar do pessoal de terreiro, o Babalorixá, ele continua fazendo o culto ele sozinho no templo dele, sabe? Ele faz uma revivificação o tempo todo desse processo. Então, quando você fala como foi falado da transposição do ânimo, da ânima, seja para o todo, ou para uma relação panteísta, da forma que a gente queira chamar isso de dar vida às coisas, ou humanizar, e fico pensando nessa necessidade do encontro, de como que a gente, em algum momento, para algumas pessoas, esse encontro vai ter que acontecer, e ele vai procurar ou um espaço sagrado, ou ele vai para, vou chamar o espaço profano, que é esse dessa dita normalidade aí. Eu acho que a gente, na realidade, tem que repensar nisso, como você falou, e o João falou da questão do próprio, usando o exemplo do Grotowski para teatro, a gente vai encontrar algum tipo de ilha em que a gente vai encontrar mecanismos de sobrevivência disso. Só para finalizar, porque não era isso que eu estava falando da questão do encontro, a minha pergunta era do encontro, a questão se a gente entender o teatro como um encontro face a face dos seres humanos. Talvez isso a gente possa ressignificar o tempo de hoje a partir disso, O que significa hoje para a gente estar face a face diante de outro? O que sacrifício estaremos dispostos a fazer para promover isso? E que mecanismos faremos para realizar isso? Não sei se foi claro, porque eu estou muito sensibilizado com a contextualização colocada. Eu acho ela muito produtiva para a gente sair desse campo da inércia. Acho que a gente tem que enxergar também a vida que está rolando, sabe? O mundo não está parado, sabe? Ele não está. Ele não pode estar a serviço da vida, pode estar a serviço da morte, mas ele não está parado. E quanto mais a gente se distancia disso, mais a gente dá espaço para a morte. E, para finalizar, eu acho que a gente tem que pensar em Mandela, um sujeito que ficou 30 anos, sei lá quantos anos, preso, e em momento algum
deixou de trabalhar e desejar sua liberdade. Eu acho que, inclusive, são 2 pontos fundamentais para o que pode vir o futuro de meta para o teatro. É a liberdade e a descolonização. A gente tem que se descolonizar de todo esse processo que a gente carregou até hoje. Obrigado. Obrigada, Lino, pela sua fala, muito tocante também, muito emocionada aqui com o que você falou. E bem lembrado, Mandela, Mujica é outro, Dilma é outro, e tem tantos, né, foram aprisionados aí, e Monja Coen também já ficou na prisão, né? Então, às vezes, a prisão, essa prisão que a gente está se colocando, né, porque a gente não quer se contaminar os outros, né, tem essa questão seríssima de atores, atrizes e todas as pessoas que trabalham na indústria cultural brasileira, mesmo que essa indústria seja muito frágil em alguns aspectos, é uma super indústria, desde as pessoas que trabalham no carnaval, né, as pessoas que trabalham com novela, com televisão, com propaganda, quer dizer, é muita gente que está sem receber nenhum auxílio. E isso é muito grave. Então, assim, óbvio que do ponto de vista trabalhista e do ponto de vista humanitário, os artistas deveriam, todas as artistas e artistas, todas as pessoas que trabalham nessa indústria em todos os lugares do mundo, mas principalmente no Brasil, a quantidade de artistas que tem, a gente deveria estar sendo carinhosamente cuidado pela comunidade e pelo governo. E, infelizmente, a coisa não está... A gente viu nos últimos anos, a gente viu uma deformação da profissão. Já era uma profissão marginal, né? As nossas famílias mesmo, né? Às vezes, muitas vezes, eu vejo isso como professora de teatro, mesmo que o curso seja de licenciatura, a maioria das famílias não quer que os jovens façam teatro. E a justificativa, quer dizer, é um mundo que não é querido, que não é desejado para filho nenhum, para filha nenhuma. Né? Mas a gente sabe o quanto de alegria essas formiguinhas precisam com o canto da cigarra. Porque as formigas só conseguem trabalhar porque a cigarra está cantando. Né? Então a gente sabe da importância da arte. A peça Bacantes é uma lembrança disso, da importância do culto, né? a transcendência, a metamorfose, a festa. E a gente não aceita esse normal, esse novo normal. Nós somos artistas, nós somos canais divinos, nós somos seres sensíveis demais. A gente está entendendo instintivamente ou teoricamente, mas a gente sabe que as coisas, que está rolando uma guerra, né? A gente sabe que a coisa não é só botar uma máscara e sair na rua e comprar o leite e voltar, lavar as mãos. Tem muito mais aí, tem muita coisa acontecendo, e a gente sente isso, e a gente não está sabendo como cuidar de nós mesmos, porque o espaço e o grupo foi roubado de nós. Então, como um pai de santo, uma mãe de santo, nós temos que fazer os nossos trabalhos internos. No momento, fazer o trabalho, tem os trabalhos de sobrevivência, e aí as várias formas que a gente está encontrando de continuar trabalhando, aparentemente o novo normal, né? Então, vou trabalhar, vou dar aula, vou fazer isso, tudo, mas tem todo um ritual de cuidado e de reconexão, e talvez seja, o que eu estou imaginando é que esse seja um lugar, um momento em que o teatro pode voltar a se conectar com a sua origem, que a origem é a canalização dos deuses, é a corporificação dos deuses na Terra, é ser Deus, ser deusa, ser deuses, ser múltiplos, né? E trazer o divino, manifestar o divino nesse universo, e não necessariamente ficar fazendo peças burguesas, né, que ficam falando de coisas muito banais. Tudo bem, eu adoro teatro realista, adoro peça burguesa, mas a gente pode também voltar a estabelecer outras conexões, né? O teatro pode, não o teatro, mas nós como artistas, retomar os rituais e nos fortalecermos nos rituais de conexão com os deuses do teatro, sejam eles japoneses, brasileiros, guaranis, kaiowá, gregos, baianos, enfim. Eu acho que aí são as nossas conexões, né, de fé e criar essas liturgias, mas para mim está sendo isso, assim, sabe, um caminho é pensar no reencontro com Deus,
do teatro, os deuses e as deusas do teatro. Obrigada, Lino. Obrigada, Brígida. Que delícia. Acho que está todo mundo muito emocionado, emocionada, né? Muitos comentários, acho que, enfim, está reverberando bem. A gente está super pertinho do fim. Tem mais uma pergunta, Brígida, você tem pique para mais uma? A última, só para a gente encerrar, que o Edson escreveu lá em cima e não deu tempo dele falar. Edson, você está por aí? Brígida, satisfação de conhecer. E já vou direto à pergunta, né, para a gente não perder o tempo. Eu acredito um pouco nessa situação, e principalmente porque eu vivo o ambiente escolar, né? Sou professor de arte, estou todo dia dentro das escolas, e aí eu queria te provocar nesse sentido. Será que essa parada agora que a gente teve, será que agora toda essa situação também não está nos alertando de uma tragédia pior que poderia vir aí um pouco mais à frente, mais dolorida, mais penosa ainda? Eu estou falando isso refletindo, baseando, como eu te disse, na questão de que vivendo o ambiente escolar como eu vivo e vendo a massa de jovens, de crianças que estão vindo aí e da forma como eles estão sendo formatados, através do desleixo, através da falta de responsabilidade de bem formá-los, desde lá de cima do governo e daí vai. E é assustador você ver hoje um jovem tão endurecido, tão enrijecido, que num teatro ele não vai se emocionar, e numa música ele não vai se emocionar. Ele vai apenas querer aquela música que bate dentro dele, que o empolga, e que, aliado à bebida, ao álcool, ele vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, e esse jovem já esqueceu a casa, já esqueceu tudo. Então nós estávamos caminhando, talvez, para uma humanidade muito pior, para uma humanidade muito mais severa nesse sentido, o que poderia nos levar a uma tragédia pior. Será que também esse momento não traz um pouco disso? Então, Edson, pois eu também sou professora, estou em sala de aula virtual agora, esse ensino remoto, né, com muitas dificuldades. Primeiro que a maioria das pessoas, dos nossos alunos aqui, grande parte deles não tem internet em casa, ou não tem computador, ou o computador não é veloz, ou enfim, atual o suficiente para baixar os programas, né, dessas plataformas e tudo. Os meus próprios computadores não são, só tenho esse aqui que dá para essas plataformas. No celular não rola direito e pior ainda no outro computador. O que é triste é ver que eu tenho sobrinhas netas, né, de 3, 4 anos, que o horário delas de creche ou de escola é virtual. Então, elas não estão tendo o privilégio ou essa experiência corporificada de encontrar outras crianças. Esses ruídos que a gente estava falando, né, corpo que sente a temperatura do corpo, né, do grupo, enfim, que se desloca como um bando, né, pelo pátio. Essas crianças não estão vivendo isso. Os meus alunos de primeira fase entraram no vestibular agora, tive 3 aulas com eles. Lindos. Gente, sabe, é muito triste, porque são pessoas tão lindas, né? E elas estão agora e elas estão sofrendo. A gente tenta criar uns caminhos e tudo, mas é muito difícil, né? E essas pessoas jovens, elas são tão sensíveis. A gente estava falando com o Lino, né, sobre essa sensibilidade que nós temos. Imagina, lembra de você quando você tinha 17 anos, sabe? Então, essas pessoas estão vivendo isso agora. Elas estão sendo jogadas, né, nessas telas, e elas já viviam nas telas. Mas eu acho que essa vivência das telas e esse retirar da vivência encarnada, coletiva, também não é uma coisa aleatória. A pandemia acirrou isso, mas o fato delas não se sensibilizarem com determinadas narrativas, elas se sensibilizam com outras, mas eu acho que talvez uma coisa que eu tenho pensado muito é a quantidade de artistas muito bem pagos, psicólogos muito bem pagos, antropólogos muito, muito bem pagos, formados em super universidades lá fora, que estão trabalhando para esse outro sistema, para esse sistema, para essas interfaces, para esses aplicativos, para esses jogos, para a criação de personagem nesses jogos, para as músicas que acompanham os jogos, né?
Então, eles têm contato com arte, muitas vezes por meio dos jogos. E a gente sabe que tem artistas extremamente bem pagos trabalhando ali. Moram em lugares fantásticos no mundo, que acessam a mitologia, que estudam a mitologia, mas que usam para propósitos diversos, que não são esses propósitos, né, que a maioria dos artistas que eu imagino que está reunido aqui pensa, né, porque a gente basicamente é marginal nesse sentido, a gente vive de edital, a gente vive como professora, né, a gente não está numa produção comercial, uma produção industrial da arte, como o cinema hollywoodiano, como os jogos, né, as plataformas. Isso, assim, tem um termo que eles chamam de poder suave, né. A gente sabe que é muito difícil falar mal ou falar de algum outro país como dominador nosso, porque a gente bebeu os refrigerantes deles. A gente assistiu, aprendeu a dizer eu te amo a partir dos filmes, aprendeu a fazer posturas, né? A gente afetivamente é tão envolvido com uma estética que vem de outros lugares, e principalmente de um outro lugar, que é muito curioso, assim, que agora, talvez essa geração, a gente nem sabe o que eles estão assistindo, a gente nem sabe que arte que eles estão vendo, mas eles estão vendo arte. Uma arte muito bem paga. Agora, talvez a gente não consiga mais conversar com eles como geração. Exato. Porque as culturas são propositais, eu acho, entre gerações. Exatamente. Obrigada, Edson. Obrigada, Brígida. Obrigado, Brígida. Gente, a gente vai se encaminhar para o fim agora. Acho que está todo mundo bem tocado, emocionado. Eu estou bastante provocada, assim, por esse encontro. E foi uma rede, né, muito importante aqui de discussões, e acho que está reverberando bastante. Queria lembrar as pessoas de que a gente tem, inclusive, lá no nosso site, uma aba que chama Reverberações, que são textos que as pessoas que estão frequentando os encontros têm escrito, né? Algumas pessoas aqui da nossa equipe e outras pessoas espectadoras aí dos encontros. Então, esse espaço está aberto. Eu senti aqui, lendo as perguntas e os comentários do chat, que talvez a gente tenha muito material aí para escrever, porque são questões que realmente estão pulsando bastante, né, e atravessando bastante a gente. Então, todo mundo está convidada para escrever textos e mandar. O e-mail está aqui, existimosporquecoisa@gmail.com, vocês podem mandar para esse e-mail, tá? E lembrar também que esse vídeo da fala de hoje vai estar no canal do YouTube do Existimos Porque Coisa a partir de segunda-feira. Tá bom? Eu queria passar a palavra para o Thiago, para o Flavinho e para o João, e depois, Brígida, eu passo a palavra para você para a gente encerrar, tá bom? Obrigada. Acho que o Thiago fica por último hoje, né, Thiago? O cara não só quer começar a falar, como quer nomear os outros, né? Brincadeira. Eu quero aproveitar aqui porque tá todo mundo na sala. Às vezes a gente fica aqui até o fim da sala e eu vou falando o nome de algumas pessoas que estão presentes, e alguns amigos que estão participando, e as pessoas já saíram. E eu vou começar hoje pelo Márcio, porque toda vez que eu falo o nome do Márcio Silveira, eu vejo que ele já saiu quando eu falo. O Márcio do Rio Grande do Sul, e a Brígida conhece também, né, Brígida? O Márcio é ator, integrante da Rede Brasileira de Teatro de Rua, uma das pessoas que tenho para mim como um mestre, assim, um cara muito generoso e que contribuiu muito na minha carreira, tanto na carreira do teatro quanto na carreira de pesquisador. Então, Márcio, é bom saber que você está aí, sempre está aí, e aí já queria aproveitar, né, já estou falando de você mesmo, eita, né, já estou falando de você, vamos escrever mais uma reflexão aí, sobre uma reverberação sobre o encontro de hoje, né, e convocar aqui a Lisa também, Lisa Camargo, lá da cidade de Mairim, que é aqui vizinha de Sorocaba. Vamos escrever alguma coisa aí, Lisa, você sempre me coloca nas fogueiras aí, hoje sou eu, tá bom? Espero um texto seu aí de reverberação. Agora sim. Ô, Brígida, eu estou, assim, muito feliz de ter participado, de ter, né, tido a oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou um fazedor de teatro de rua, Brígida, faço parte de um grupo que vai fazer 18 anos e há 15 anos atua no teatro de rua. E aí, essa brincadeira muito gostosa que você faz, assim, porque a brincadeira não é para diminuir a importância da provocação que você nos faz, pelo inverso disso,
né? Aí o Izinga já traz essa relação com a gente, né? Do jogo e essa brincadeira. E aí eu fui aluno da Ingrid Coldela, então brincadeira para mim é uma coisa muito séria, né? Gosto muito, né? E me sinto tocado, tento levar a minha vida pelas brincadeiras, pelos prazeres, né? Pelas relações, né? Então, eu gostei muito da provocação que você fez para a gente, de pensar esse Dionísio encarcerado, esse Dionísio preso, e aí eu fiquei pensando, né, assim, nós na Rede Brasileira de Teatro de Rua, no Núcleo de Pesquisadores de Teatro de Rua, estamos pensando assim, né, se nós, o futuro do teatro, o futuro mais breve do teatro, talvez seja a rua, porque os espaços fechados estão... usando uma palavra que é forte, mas eu acho que é isso, um pouco condenada, né? Por quê? Porque os aparelhos teatrais, os espaços teatrais que são do Estado estão a serviço de políticas privatizadoras ou privatizantes ou à mercê de empresas financiadoras. Os teatros que são privados, dificilmente nós, fazedores de teatro, de uma linguagem popular que não somos os grandes empresários da área teatral, não acessamos mesmo. Portanto, o teatro de rua pode ser uma saída, uma boa oportunidade, uma boa saída para esse primeiro momento pós-pandemia, né? E aí, pensando no Dionísio encarcerado, como o teatro de rua que está encarcerado por enquanto, esperamos que ele possa vir como veio o Mujica, depois de 12 anos de aprisionamento, né? Vir e construir uma história muito bonita, não uma história do indivíduo apenas, mas uma história da coletividade, né? Tornando-se presidente de um país e proclamando uma luta pela vida humana, né? Pela liberdade e pela totalidade, pela igualdade, pela totalidade, uma busca, né? Acho que a questão é essa. Então, se o Dionísio está aprisionado, vamos beber em homenagem a ele, para fortalecê-lo, para quando ele se libertar, e ele vai se libertar não sozinho e não só pelas forças sobrenaturais, mas pelo nosso esforço, pelas nossas lutas, pelos nossos encontros, se libertará e virá fortalecido por um teatro que eu espero também, desejo muito que não seja um teatro mediado pela tela, mas que se precisar ser, que seja, né? Enfim, já aproveitando para brincar com aquela relação. Então, agradecer muito você por diversas reflexões, por diversas coisas que me ocorreram ao ouvir você e a sua generosidade. Muito agradecido, Brígida, é uma satisfação imensa. Brígida, tem algumas amigas bruxas que estão aí assistindo, a Bruna, a Luísa, a Vitória. E quando você estava falando, a Bruna me mandou uma imagem e eu queria compartilhar essa imagem aqui com você e com todas as pessoas, né? Não sei se vai dar para ver, deixa eu tentar aqui. Até pedir para o Tiaguinho te encaminhar essa imagem, qualquer coisa, mas eu acho que vai dar para a gente ver aqui esta imagem aqui. Conseguem ver daí? Então, a Bruna mandou, eu acho que ela reflete bastante o encontro de hoje, né? Muito agradecido, é muito acalentador te ouvir, traz uma paz, traz um desejo de que, bom, outras coisas estão por vir e é preciso estar atento e forte. Obrigado. Eu queria te agradecer muito, viu, Brígida, por hoje. Nossa, foi um encontro muito bonito. Eu acho que esse mote, né, essa provocação, essa metáfora do Dionísio encarcerado, a relação com as bacantes não podia ser mais oportuno, né? Não só pela questão pandêmica que vivemos, mas pela questão talvez de um sentido primeiro dessa potência que esse Dionísio tem, que o teatro tem, que nós temos enquanto artistas, e que no meio de tudo isso a gente se sente mal, a gente se pergunta, será que o que vai ser, o que não vai ser? A gente se sente incapaz, muitas vezes, de criar coisas, e não digo nem criar para apresentar coisas, mas, tal como a Tefa comentou, né, de tecer algumas relações, alguns jogos com os cachorros, com as cachorras, às vezes de tocar um instrumento que a gente tem em casa, às vezes de cantar uma música no chuveiro, sabe, essas coisas, parece que
tudo isso vai sugando a nossa energia, de modo que, quando você traz essa provocação, é como se nos colocasse, nos chamasse a atenção para olhar e falar, ó, a gente não pode deixar escorrer tudo isso. Tem uma potência que pulsa aqui dentro que ela precisa se manter viva e a gente precisa se mobilizar para que isso exploda, para que isso ocupe outros lugares depois. Pelo menos é a sensação que me deu, assim, de todas as pessoas comentando ali, das questões, da discussão que em si. Queria te agradecer muito. Nossa, foi uma alegria muito grande. Quando a gente estava preparando, né, e aí a gente tinha pensado no seu nome, falei com os meninos, porque uma das coisas que eu sinto pena, assim, é de, ao longo do período que eu tive em Florianópolis, não poder ficar mais perto de várias pessoas, e você é uma delas, é por isso que a gente se encontrava às vezes, né, ali, tomando um café, tal, conversava um pouco, e eu gosto muito de ouvir as pessoas e conhecer as pessoas, como um bom geminiano que sou, né, e eu queria muito te ouvir muito mais, né. E, enfim, nas oportunidades que eu tive, eu já saí muito feliz, então foi uma alegria você ter aceitado, e acho que é uma alegria tudo que você proporcionou e provocou na gente hoje. Então eu agradeço muito, muito, espero que a gente se encontre muito mais vezes. Queria só comentar como, apesar da tela, né, e dessa distância, esse encontro despertou, né, eu acho que abriu uma janelinha para os Dionísios encarcerados, assim, e como, enfim, a gente consegue também aproveitar de alguma forma, né, esse espaço, tentando trazer ele da forma mais aconchegante, mais pessoal que seja possível, mas também te agradecer muito, Brígida, porque acho que concordo com o Tiago, né? Acho que a gente abre, você chama a gente para um olhar, mas acho que chama a gente também para abrir uma janela, assim, para esse Dionísio dar uma escapada de alguma forma, né? E acho que a gente vai encontrar, eu sinto que mesmo, eu acho que não tão tarde, a gente vai encontrar formas de estar presencialmente e deixar esse Dionísio livre para a gente fazer teatro da maneira como a gente acredita ser mais potente. Então, quero te agradecer muito também o encontro, e se você quiser falar alguma coisa para encerrar. Bom, eu agradeço a todas e todos vocês, agradeço ao Tiago, que criou essa ponte, que me apresentou a vocês. Fiquei muito feliz de ver várias pessoas que eu conheço e que vieram, né, participar desse encontro, que estão fazendo parte dessa rede, que se conhecem. Então, esse mundo que dá voltas, né, de pessoas que passaram pelo SEART, de eu que conheço pessoas de outros carnavais, como se diria, né? Então, é muito legal ver. Parabéns por essa equipe, né, por vocês estarem juntos dentro, né, dessa circunstância, mas estão criando caminhos, costuras, tranças, redes, né, e é um momento realmente maravilhoso da gente refletir, é um momento da gente refletir e de rever os caminhos que a gente já trilhou até aqui e pensar como a gente pode fazer diferente, hoje, nos próximos dias das nossas vidas. E a gente não sabe para onde o mundo vai nos levar, mas ele está levando a gente, né, a cada giro. Então, eu fico muito feliz, Tiago, de você ter lembrado de mim, e sinto saudade daqueles cafés lá, né, do ITSE também. Mas eu fiquei muito, muito alegre também de ver vocês aí, cada um na sua casa, com criança, com vinho, né? Bichinhos que passaram aí pelas telas. E obrigada pela recepção. Parabéns pelo grande empreendimento aí de criativo e de teatro. Beijo.